Crime cibernético. Sexting, envio de imagens e textos com conteúdo erótico se torna prática comum entre adolescentes. Nunca é tarde para aprender as primeiras letras. Instituição oferece alfabetização para adultos. Leilão da virgindade. Jovem brasileira vende sua primeira vez por um lance milionário. Internet. Uso excessivo das redes sociais prejudica relacionamentos de jovens. Esporte, os gols da rodada. Agora, no Fatos e Notícias. Boa noite. Conhecido como sexting, o envio de mensagens e fotos com conteúdo pornográfico tem sido uma prática comum entre os jovens. Confira na reportagem de Luciana Matos. Uma pesquisa divulgada pela Anatel em março deste ano mostrou que o Brasil possui mais de 250 milhões de linhas móveis ativas. Deste total, 52 milhões contam com acesso à internet. Com mais essa facilidade de comunicação, o celular não serve somente para falar com pessoas. O aparelho também é usado para trocar mensagens, fotos e vídeos. Mas toda essa facilidade pode contribuir para que jovens e adolescentes troquem mensagens e fotos com cunho pornográfico. E esta prática perigosa já tem até nome definido, sexting. O que já é comum nos Estados Unidos há mais de 5 anos, virou moda no Brasil e tem preocupado pais, educadores e Ministério Público para os perigos da prostituição e pornografia infantil. Mas, você sabe o que é sexting? Não, eu não sei o que é sexting. É alguma coisa relacionada a sexo? Não tenho ideia do que seja sexting. Desconheço esse termo. Nunca ouvi falar até esse exato momento. Aqui no Brasil não existe uma definição para esse termo ainda. Juridicamente, eles costumam utilizá-la para poder definir transmissão de mensagens eróticas pelo meio virtual, pelo meio eletrônico. Muito comum entre jovens de 12 e 17 anos, os praticantes de sexting produzem fotos e mensagens eróticas e enviam através de mensagens de celulares, e-mails e redes sociais para amigos, namorados, pretendentes e ficantes. O que leva um jovem a expor a sua imagem desta forma? É a descoberta. O corpo dele mudando, a situação mudando e a curiosidade. Essa mudança aconteceu, estou começando a me sentir mais poderosa, bem melhor, vou querer mostrar. Tem aí uma mídia, de uma certa maneira, incentivando o quanto a gente tem que mostrar. A SaferNet Brasil, ONG que atua na promoção dos direitos humanos na internet, aponta que os jovens representam 78% dos internautas no Brasil. Já a Central Nacional de Crimes Cibernéticos mostra que a pornografia infantil lidera o número de denúncias no país. São mais de 2.000 casos entre março e abril deste ano. Então, no Brasil não existe uma lei específica para esse assunto ainda. Existe o ECA. O ECA ele trata de conteúdo erótico para adolescente e criança. Existe lá o artigo 5º da Constituição que fala do uso indevido da imagem e tem o Código Penal que fala de difamação, mas não existe ainda um crime específico para essa divulgação aí. O bicheiro Carlinhos Cachoeira deixou a prisão em Brasília após 9 meses de reclusão. Ele foi beneficiado por um alvará de soltura expedido pela 5ª Vara Criminal do Distrito Federal. Acusado por comandar um esquema de jogo ilegal, Cachoeira ficou preso por 265 dias. Adultos não alfabetizados buscam inserção na sociedade pela educação. A repórter Mirela Portioli está ao vivo com o especialista no assunto, professor Ricardo Dias, e traz as informações. Boa noite, Mirela. Boa noite, Éder. Professor Ricardo, na sua opinião, como o Brasil estaria se os governantes priorizassem a educação? Boa noite. Boa noite. Na verdade, essa priorização da educação, ela já acontece, ela já existe. Veja você que os governos municipais e governos estaduais e também o governo federal estão obrigados por lei a gastar 25% de seus orçamentos em educação. Verba essa intransferível que não pode absolutamente ser utilizada para outra finalidade. Talvez a dificuldade que tenhamos ainda com relação à educação no Brasil seja da priorização desses gastos, de como esses gastos são feitos, na verdade, de como esse dinheiro é empregado. Por outro lado, também temos que levar em conta que um processo educacional é relativamente lento. Os resultados são relativamente demorados. Essa perspectiva de emprego, investimento
de pelo menos 25% do orçamento em educação, isto vem de 15, 20 anos para cá. Então, talvez os resultados ainda não tenham começado a aparecer, mas eu tenho a esperança, e eu sou um esperançoso por natureza, né? Sou um otimista, de que os resultados em educação começarão a surgir, começarão a ficar evidentes já nos próximos anos. Obrigada pela sua participação. Agora você acompanha a reportagem completa. Aprender as primeiras letras ainda na infância não faz parte da realidade de todos os brasileiros. É por isso que diversos adultos têm enfrentado as barreiras da idade e buscado um novo destino. Eu não estudei tempo de criança, né? Aí estou procurando aprender, né? Eu sou um fundileiro e dependo muito do estudo. Antes eu achava que não, o que valia era a minha profissão. Mas depois que eu caí na real, vi que o estudo é a primeira coisa. Porque não é fácil você estar aqui estudando, porque tem trabalho, você trabalha tudo, né? Tem rotina, tem tudo, mas você tem que tirar um tempo para estudar também, né? É uma vontade deles de voltar depois de muitos anos, né, a estudar. É um incentivo que a gente sempre procura passar para os alunos que vêm, porque é uma coisa que não é fácil para eles. Então, através de tudo isso, de muito incentivo, de muita conversa, trabalhando com a rotina deles, é que a gente vai trabalhando e fazendo com que eles fiquem bem à vontade dia a dia. Junta a força de vontade nossa e o empenho dela para que isso se torne uma realidade para nós. É meio difícil, mas eu chego lá, né? Atualmente, 14 milhões de adultos acima dos 18 anos não sabem ler nem escrever. Este número alarmante, além de trazer pouco desenvolvimento para o país, contribui para a exclusão social e aumento da baixa renda. Não poder compreender as letras faz com que esse adulto tenha a imagem própria distorcida. O conhecimento, que traz inclusão social, faz com que ele perceba o cidadão que é. Como consequência dessa descoberta, vem a vontade de evoluir e se arrumar mais. Somos outra pessoa, a gente se sente maior, a gente se sente mais feliz, se sente orgulho, né? Orgulho. Tem conhecimento com as pessoas, com os alunos. Isso é muito bom, né? Aprende a falar, que eu não sabia. Porque eu chego aqui, acho bom com as amigas, né? Com os amigos, com tudo, parece que é bom pra gente, né? Modificou muitas coisas na minha vida, né? Me deu mais força de vontade de viver, né? Porque aqui nessa escola é uma coisa que eu venho porque eu gosto. Agora eu atendo telefone, tem uma filha que mora em Bauru. Nossa, mãe, como que você está falando tão bonito, mãe? Parabéns, eu fico toda feliz. Para mim foi um incentivo muito grande, né? Para mim eu gostei, né? Porque já aprendi muito e vou aprender mais, né? Agora eu me sinto uma cidadã, graças a Deus. Aprendi uma coisa comigo, que não tem idade. Para a gente querer vencer na vida, não tem idade para a gente. Basta ter força de vontade. Então eu vou em frente, se Deus quiser. O uso do celular em sala de aula atrapalha? O repórter Ivan Grianin ouviu a opinião de professores e alunos sobre o tema. O uso do celular em sala de aula sempre foi um assunto polêmico. Existe até uma lei que proíbe o uso do celular na sala, mas a lei não emplacou. E os alunos insistem em usá-los, sejam em assuntos urgentes ou em até, com a facilidade da internet, usar as redes sociais. O que será que alunos e professores pensam a respeito do assunto? A pessoa deve se tocar, que a gente está numa sala de aula, nós estamos lá para aprender, né? Não para ficar ouvindo o telefone tocar. Porque ele está dando um conteúdo e a gente acaba sendo dispersos com o momento estando antenado com o mundo exterior. Com o aumento de número de celulares no Brasil, por onde você olha, tem alguém falando no celular. Mas e na sala de aula? Pode? A falta de uma orientação da instituição na sala de aula, pedindo que os alunos desliguem os aparelhos. E, em segundo lugar, na ausência desse alerta, um desrespeito por parte de quem está usando o celular para com os seus colegas que querem prestar atenção na aula e com o professor. Quando o seu celular toca na sala de aula, o que você faz? Bom, dependendo da aula, ou eu atendo ou eu saio da sala para atender. Geralmente eu atendo e saio da sala para atender. Eu não atendo.
Eu prefiro esperar acabar a aula e depois eu atendo no Fala Fora ou mando mensagem. Eu acho que quando toca o celular na sala fica meio constrangedor, é um pouco errado, mas é só levantar, sair da sala e atender lá fora. Mas evitar, né? Acho que procurar evitar é melhor. E no próximo bloco, confira como as pessoas avaliam a importância da virgindade. Coral Decora. A vida acontece em cores. Com sua aquarela, dá vida à sua emoção. Consul, parte da sua casa. Em tempos em que tudo tem virado mercadoria, já há quem venda até mesmo a virgindade. Afinal, qual a importância da virgindade nos dias de hoje? O repórter Éder Tofanelli traz essa discussão. Já foi o tempo em que a maior parte das relações sexuais só acontecia após o casamento. Já foi o tempo em que a virgindade feminina era questão de honra perante a sociedade. Mas as coisas estão mudando e quase ninguém mais é avaliado por conta de um ímen. Qual é a importância da virgindade nos dias atuais? Não tem muita importância hoje em dia, até pelo mundo que está aí fora, né? Não tem importância nenhuma. Eu só não acho justo, só não acho correto uma pré-adolescente, suponhamos, iniciar uma relação sexual. Eu não dou tanta importância para essa questão, né? Inclusive tanto masculino quanto feminino, eu realmente não ligo. Acho que essa questão ficaria mais para pessoas conservadoras, antigas. Ninguém se importa muito, qualquer idade é idade para perder a virgindade. Você namoraria um rapaz que não fosse mais virgem? Namoraria, com certeza. Sim, por que não? Eu também não sou. Para mim não indiferente no meu relacionamento, vamos dizer assim, com uma mulher, sem problema nenhum. Sim, namoraria sem problemas. Com certeza, eu namoro. A gente não perdeu a virgindade junto. A mudança social foi tão grande que agora já há quem coloque preço. E às vezes o valor é alto, como é o caso da catarinense de 20 anos que decidiu leiloar a virgindade. A procura foi grande e ela aceitou a batida do martelo em pouco mais de R$1,5 milhão. Para este sociólogo, tudo virou mercadoria, até mesmo a virgindade. Hoje é possível você reconstituir, fazer uma cirurgia de reconstituição do ímen, né? E aí vira mais um fetiche de quem está comprando essa mercadoria do que um valor. A liberdade sexual é um direito conquistado, mas fazer dela um verdadeiro quem der mais leva envolve outros fatores. A psicóloga e psicanalista Eneida dos Reis deixa claro isso. Tem fama, tem a questão financeira, aparece, né? E aí ela nos faz pensar numa questão qual o valor que tem, né, o meu corpo, né, e como é que eu lido com as minhas questões pessoais e a minha subjetividade. A subjetividade é uma coisa que ficou de lado, né? Imagina assistir aos clássicos do cinema mundial com pipoca e refrigerante de graça. No Centro Universitário Fiel, isso é possível. Após cada exibição, há ainda um debate com professores e convidados. O projeto Cine Fiel de Arte foi inaugurado em outubro de 2002 e já apresentou mais de 50 clássicos do cinema mundial. Entre eles, O Discurso do Rei, Casablanca e Meia-Noite em Paris. Após cada exibição, professores e convidados debatem o tema junto ao auditório. O Cine Fiel é um projeto que nós fizemos há 12 anos atrás, né? Na verdade, o Cine Fiel é o desdobramento de um grande projeto, de um projeto bem maior, em que a gente pensava aqui na Fiel em construir um centro cultural, né? E uma das vertentes desse centro cultural seria um cinema comentado.
a reitoria bancou, né? E nós estamos com esse projeto há 10 anos já. Você já ouviu falar sobre o Cinefiel de Arte? Não, nunca ouvi. Já ouvi falar, nunca participei. Já participei de várias exibições e a última que eu assisti foi Meia-Noite em Paris. Gostou? Muito bom. Tanto o filme como o debate, que é sensacional. Além da excelente ideia da exibição de clássicos do cinema, o Cinefiel de Arte tem um papel social importante. O evento é aberto ao público e os ingressos são adquiridos pela troca de alimentos não perecíveis doados a instituições beneficentes da cidade de Osasco. Um dos papéis da universidade é a prestação de serviço à comunidade. E eu acho que o Cinefiel serve sim a esse propósito, né? E não só pela arrecadação de alimento, como você mesma disse, mas eu acho que pelo capital cultural que ele traz, né, para as pessoas que frequentam. Porque a gente norteia o Cinefiel com filmes que geralmente não estão no circuito, né, e que pouca gente viu isso mesmo. E trazendo os convidados, né, pessoas especialistas, né, no cinema, né, sobre o cinema e também sobre os assuntos, eu acho que isso enriquece bastante o capital cultural das pessoas. E eu acho que esse é o grande propósito do Cinefiel e foi durante 10 anos, né? E a gente espera que os próximos 10 anos continue assim. Apesar da proximidade das festas de fim de ano, as famílias estão consumindo menos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esse menor consumo está relacionado com um alto nível de endividamento e a moderação no ritmo de concessões de crédito. O julgamento do goleiro Bruno, acusado pelo desaparecimento da modelo Elisa Samúdio, foi remarcado para março de 2013. Segundo a decisão da juíza Marixa Fabiani, o novo advogado do jogador, Lúcio Adolfo, alegou não conhecer o processo. Desde 1997, moradores da cidade de Osasco têm um centro de pesquisa. Fotos, vídeos e outros documentos estão disponíveis para consulta. A repórter Isadora Polezer foi até o centro universitário, onde está o acervo, e mostra detalhes. Criado em 1997 e incorporado em 1998 pelo Instituto de Pesquisa Histórica do Unifiel, o CDHO conta com 4.500 documentos, dentre eles livros, revistas e jornais, doados por osasquenses, funcionários e ex-alunos do Unifiel e empresas públicas e privadas. Olha, o CDHO é um centro de documentação que foi criado aqui na Unifiel para agregar documentação via doação que diga respeito à história de Osasco. Em tese, isso poderia ser uma iniciativa do poder público, mas o poder público não toma essa iniciativa, não tomou essa iniciativa em Osasco ao longo da sua história. O que acabou obrigando, por uma questão didática, pedagógica, pesquisa histórica, acabou obrigando a faculdade, ou pelo menos uma parcela dos cursos da faculdade, especialmente os cursos ligados à história e práticas pedagógicas, a tomarem iniciativas de acúmulo de documentos e informações acerca da cidade de Osasco. Nós temos documentos de diversos tipos, recortes de jornais, fotos, documentos pessoais como carteira de trabalho, identidade, de pessoas que viveram aqui em Osasco, não necessariamente que nasceram aqui, mas que fizeram sua vida na cidade. A faculdade acabou tomando as vezes do poder público e passou a preservar parte dessa documentação e disponibilizando essa documentação para os pesquisadores de maneira geral. Então, qualquer pesquisador pode ter acesso a isso, sendo da comunidade estudantil do Unifiel ou não. Nós fazemos a limpeza, né, diária, com um pincel para retirar a poeira, e nós guardamos num lugar fechado, seco e sem luz. Essa é a conservação do documento. O CDHO funciona de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, no Bloco Lilás do campus Vilhayara, e pode ser visitado por alunos, funcionários e pela comunidade externa. A seguir, em que as redes sociais têm influenciado nos relacionamentos dos jovens? Você pode ter oportunidades, pode ter obstáculos, pode ter até dúvidas. Mas precisa ser estratégico, precisa vencê-los e ser decidido. Assumir o risco pode dar certo, e isso não depende de sorte, só depende de você. Fiat Fremont, uma escolha inteligente.
A loja possui tudo o que você precisa em decoração e presentes. Imaginarium, um mundo de ideias para você. A Europa está vivendo seu primeiro surto de dengue desde a década de 1920. Já são mais de 1.300 casos em Portugal. Há também registros de ocorrências em pessoas que retornavam do arquipélago na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Suécia e na França. O uso das redes sociais é cada vez mais comum entre pessoas de todas as idades. Mas será que o brasileiro está usando essa ferramenta de maneira correta? Veja agora a reportagem de Fábio Dornelles. Facebook, Twitter, LinkedIn. Presentes no Brasil desde 1996, as redes sociais deram tão certo que o país é hoje o segundo maior usuário de redes sociais no mundo. Mas com todo esse sucesso, existe gente viciada em redes sociais? Claro, eu sou uma delas. No meu serviço mesmo é o que mais tem. Sim, claro que existe. Vários amigos meus são muito viciados. Você conhece alguém que a rede social atrapalhou o namoro? Questão de ciúmes, né? Sempre tem aquelas pessoas que gostam de ficar menina bonita, gata, manda coraçãozinho. Isso afeta muito, cara, experiência própria. Mas eu conheço gente que mexe muito em internet e briga com os namorados por causa disso, coloca fotos, alguma coisa assim, o namorado sempre acaba brigando. Isso é normal. Conheço várias pessoas que terminam um namoro, casamento e até vai mandado embora do serviço por causa de redes sociais também. Por ser tão viciado que não consegue ficar um minuto sem entrar. Mas qual o uso ideal para essa ferramenta de comunicação? Existe um limite para que o indivíduo não seja prejudicado? Acho que tem que ser de forma moderada e não se expor muito, porque acaba atrapalhando a sua vida pessoal. A rede social ela tem muitas vantagens. Por exemplo, eu já usei a rede social para procurar emprego. Colocam vagas de emprego, é só procurar que você encontra. E é um ótimo meio para divulgar também, fazer propaganda, entre outras coisas. Na era da revolução tecnológica, os alunos de uma instituição de ensino de Osasco ainda sofrem com a má qualidade dos equipamentos. Acessar o e-mail, digitar um texto, dar uma olhada no Facebook ou simplesmente acessar um site de notícias. São situações simples do dia a dia. No entanto, não é o que vemos diariamente nos laboratórios da faculdade, conforme dizem os alunos. Eu acho que a intenção deles é boa, mas também eles poderiam melhorar um pouco, porque é tudo muito lento. Fiquei aproximadamente 15 minutos tentando abrir aqui o computador, não estava abrindo nada, estava dando um certo, parecia que deu um erro e tudo mais. Não tem a qualidade, a infraestrutura que deveríamos ter. A internet também é muito lenta? Eu acho bastante, porque também por causa dos trabalhos que a gente faz. A gente tem que procurar muita imagem na internet. Então, às vezes acaba atrapalhando muito a internet ser lenta. Por que você não utiliza os computadores da faculdade? Porque são muito lentos, é o maior problema. Eles são muito... Não a internet, o próprio computador é lento. Não dá pra mexer, porque a gente mexe com computadores velhos, assim, também. Trago meu notebook, porque eu acho que os computadores aqui não são suficientes. Então a gente traz, geralmente, num pendrive, alguém traz o notebook e a gente termina no note mesmo, porque os computadores daqui não têm a mínima condição da gente terminar. Acho que o passo inicial é mudar todo o laboratório, né? Atualizar as máquinas, atualizar os softwares e, de uma certa forma, atualizar o professor também, né? Porque nós trabalhamos com o que temos. Se a máquina está defasada, o professor, de uma certa maneira, também está defasado. Não em questão de conhecimento, mas em questão de ferramenta, né? Atualizando um, automaticamente você atualiza o outro. E quem se beneficia é o aluno. Procuramos os responsáveis pelos laboratórios. No entanto, a reitoria não autorizou que nenhum deles falassem com a nossa equipe de reportagem. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, abandonou o cargo ontem. Ele deixou o gabinete em meio à onda de violência que a cidade está passando. O ex-procurador-geral de Justiça, Fernando Grela Vieira, assumirá o cargo. Uma parte dos alunos Unifiel desconhece o serviço de apoio e encaminhamento profissional oferecido pela instituição. A repórter Beatriz Beltrame mostra como funciona o programa. Se você está à procura de emprego ou busca uma nova oportunidade dentro da sua área, o Unifiel pode ajudar. O serviço de encaminhamento profissional oferece ao aluno opções para sua colocação no mercado de trabalho. O CAEF é o Centro de Apoio Estudante Fiel.
Então, tudo que a gente pode apoiar o aluno da Fiel, o CAEF está preparado para isso. Como objetivo principal, ele tem os estágios. Então, nós captamos estágios remunerados. O acadêmico fica por conta do curso. Nós temos diversas empresas conveniadas, há convênios, e nós temos convênio com todos os agentes de integração. CIE, NUB, GELRE, todos eles nós temos convênios. Então, nós temos vagas de estágios grandes e é muito procurada, a Fiel é muito procurada pela tradição que ela tem, pela qualidade, pelos 45 anos que ela está no mercado, né? Já estava um bom tempo desempregado. Conversando com o pessoal da minha sala, eles me indicaram o site, o portal, que tinha grandes oportunidades. E como eu estava aqui na faculdade, eu resolvi entrar rapidinho para ver. Aí eu fui lá no laboratório e já encaminhei o meu currículo para 2 empresas. Já no dia seguinte já entraram em contato comigo, foi bem rápido. Como eu nunca trabalhei na área, foi uma grande oportunidade. Eu tive um desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. E graças ao Unifiel, né? Eu acho uma atitude legal, até porque incentiva os alunos a buscar por uma oportunidade de emprego e também é uma forma que eles encontram gratuita de agregar, adentrar no mercado de trabalho. Eu acho interessante. Se seguir os moldes das empresas, tipo Cato Online, disponibilização de vagas, é bastante interessante porque é um jeito dos alunos terem acesso a vagas no mercado de trabalho e utilizar os conhecimentos que eles têm aqui na faculdade para se colocar no mercado de uma forma bacana. O Centro de Apoio ao Estudante da Fiel, o CAEF, está localizado no Bloco Verde e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 21h30, e aos sábados, das 9h ao meio-dia. E daqui a pouco, os gols da rodada. Sempre pensei que brincar fosse apenas brincar. Mas descobri que é muito mais do que isso. Os brinquedos líder me levaram aos mundos mais fantásticos, sempre ajudando meus heróis a combater o mal. Com o seu pula-pula, nosso inimigo nem tem chance. Viva seus sonhos com seus personagens favoritos. Líder Brinquedos, brincadeira de verdade. Tenha um momento doce no seu dia a dia. Mais Vita é suco à base de soja, elaborado com a tecnologia direto do grão, que conserva melhor o sabor, os nutrientes da soja e a doçura das frutas. Mais Vita, uma vida saudável é mais doce. E agora o esporte. Um segundo adeus a Michael Schumacher. Assim como aconteceu em 2006, Interlagos será o palco da despedida do piloto heptacampeão da Fórmula 1. Só que desta vez, a aposentadoria será definitiva. A organização do GP do Brasil está preparando uma despedida especial para o piloto. Às vésperas do Mundial de Clubes, o possível adversário do Corinthians no Japão, o Chelsea, demite o técnico Di Matteo. A decisão foi tomada após a derrota para a Juventus por 3-0 pela Liga dos Campeões. Esse resultado praticamente elimina o time inglês da competição. Para um, a glória. Para o outro, a decepção. O jogo Palmeiras e Fluminense foi decisivo na conquista do tetracampeonato brasileiro do time carioca. Confira os gols da 35ª rodada. O Santos abriu a rodada enfrentando o Atlético Goianiense no estádio Bezerrão. E no fim do primeiro tempo, Neymar cruza da esquerda. O atacante André desvia de cabeça e Bruno Rodrigo mandou para Celes. 1-0 Santos. A reação goiana veio aos 39 do segundo tempo, quando Diogo Campos recebeu o belo passe de Hernanes e empatou o duelo. E aos 42, o goleiro Márcio de pênalti decretou a vitória do Dragão, 2-1. A Portuguesa visitou o Botafogo no Engenhão e se deu mal. Elkson deu belo passe para Bruno Mendes fazer 1-0 Fogão. No segundo tempo, Felipe Gabriel de cabeça e Vitor Júnior em belo contra-ataque marcaram 2 gols para o time carioca. Final 3-0 Botafogo. E a Lusa não vence as 7 partidas. No Pacaembu, o Corinthians recebeu o Coritiba e logo no começo, Chicão fez o primeiro de pênalti. Aos 18, Douglas bateu falta para a área, a zaga afastou errado e Fábio Santos arriscou de longe. A bola desviou e enganou o goleiro Vanderlei. 2-0 Corinthians. 1 minuto depois, Paulinho tentou cruzar na área e o zagueiro Escudeiro desviou contra o próprio gol. 3-0 Corinthians. O atacante David de Coritiba descontou para os paranaenses ainda no primeiro tempo.
Mas a reação parou por aí e Paulo Guerreiro e Paulinho, em 2 cabeçadas certeiras, fecharam a goleada corintiana, 5-1. No Estádio Olímpico, o São Paulo, com Rogério Ceni de pênalti, abriu o placar. No segundo tempo, André Lima recebeu bom passe de Zé Roberto e soltou a bomba para empatar o jogo, 1-1. Mas aos 39 do segundo tempo, Pará se livrou da marcação e cruzou na cabeça de Marcelo Moreno para virar o jogo e decretar a vitória do time gaúcho, 2-1. A Ponte Preta venceu o Internacional pelo placar mínimo, gol solitário do atacante Roger. E em Presidente Prudente, no jogo decisivo entre Palmeiras e Fluminense, o time carioca foi quem saiu na frente, com ele, Fred. No segundo tempo, Fred tentou cruzar na área e Maurício Ramos desviou contra o próprio gol, 2-0 Fluminense. Quando a torcida carioca já cantava "é campeão", o Palmeiras ressurgiu das cinzas. Barcos e o garoto Patrick Vieira deixaram o placar igual no Prudentão. Mas aos 42 do segundo tempo, Fred, sempre ele, fez o terceiro gol do Fluminense e garantiu o tetracampeonato para a equipe carioca. Com a derrota de hoje para o Fluminense, o Palmeiras caiu novamente para a segunda divisão. O grande responsável é o presidente Arnaldo Tironi, com uma péssima administração nos últimos anos. Já o Fluminense conquistou o tetracampeonato brasileiro, graças ao grande número de erros de arbitragem a seu favor e à parceira Unimed, que possui grande parte dos jogadores do time. Eu sou Peterson Neves para o jornal Fatos e Notícias. O Fatos e Notícias fica por aqui. Confira outras informações na nossa página da internet, fatosenoticias.com.br. Boa noite. Boa noite e até a próxima edição.